Muito bem, vamos lá. Passados os desesperos, porque não posso dizer que tenha sido outra coisa, os desesperos dos prazos para poder apresentar o painel, prazos esses que foram autoimpostos, é verdade, porque ninguém me falou que eu precisaria terminar o painel para levar no encontro, mas eu achei que seria uma oportunidade muito boa, né? Um momento muito bom e muito feliz para fazer isso, uma vez que seria o primeiro encontro automotivo no Recreio Shopping, né? Então, passados esses ânimos, né, que me fizeram entrar numa corrida de 4 dias de muito trabalho, eu agora consigo falar um pouco para vocês sobre o que é esse painel, né? Porque até o presente momento eu não estava falando muito sobre, tá? Acho que vocês vão entender o motivo. Eu não pude compartilhar com ninguém de fora, né? O que seria isso, porque eu corri o sério risco de que alguém pegasse a ideia e reproduzisse, tá? Mas eu queria falar um pouco sobre a estilística, né? O conceito de estilo por trás do conceito do painel. Porque pode parecer muito simples, você foi lá, pegou, pintou um painel de preto e jogou lá uns instrumentos que você achou bonito e ficou daquele jeito. Não é assim que funciona, tá? Uma coisa interessante, isso não é uma crítica, tá? Mas eu tenho que fazer essa observação. No vídeo da entrevista, o Paulo, né, o rapaz lá que fez a gravação, ele falou mais de uma vez, ele falou assim, nada se cria, tudo se copia. Isso é uma meia verdade, tá? Porque você pode muito bem ir lá e pegar um conceito estilístico que você achou interessante em um carro, qualquer que seja, tá? E aí pode ser de banco, pode ser de painel, pode ser de roda, pode ser do que for, e jogar num carro qualquer que seja, e isso ficar horrível, isso ficar tenebroso, tá? Por quê? O que funciona em um carro não funciona em outros carros. Eu acho que isso se aplica muito bem ao pessoal que pega o Fusca e bota lá aqueles painéis tipo do Porsche 911, que tem lá os instrumentos um do lado do outro. Na minha opinião, não fica muito harmônico, tá? O negócio fica meio esquisito. Por quê? Porque o Fusca é um carro mais estreito que o Porsche, né? Ele tem mais... o Porsche tem mais área de painel para acomodar toda a instrumentação. E aí fica harmônico, fica bonito, né? Quando você tenta reproduzir isso no Fusca, fica meio estranho, fica meio esquisito. Eu acho, tá? Minha opinião. Mesma coisa o volante, né? Quando o pessoal pega o volante do 911 e bota no Fusca, eu olho e acho meio esquisito, meio estranho, tá? Eu acho que você entra muito naquele universo do tryhard, né? Tá tentando demais ser um Porsche, e não é um Porsche, entendeu? Eu sou o dono de um Fusca e eu sou frustrado porque eu não tenho um Porsche, tá? É o que eu vejo quando o pessoal faz nesse nível, tá? De cópia, né? De conceito estilístico, tá bom? Então, mas voltando para este painel que eu fiz, o conceito inicial o Puma, ele é um miscigenado, tá? Ele é um carro que ele deu certo porque ele é um carro miscigenado de conceitos internacionais. Ele mistura conceitos da escola alemã com
alguns conceitos da escola italiana. E isso poderia ter dado muito errado, porque a escola italiana ela é, ela é uma escola muito voltada para a emoção, então são linhas muito curvas e né, você tem muitas curvas na linha de carroceria, você tem um certo exagero de carburadores, você tem, enfim, é um design passional, tá? Você tem muito cromado, você tem muito tudo, né? Você tem couro em tudo, enfim, basta você olhar uma Lamborghini Miura ou uma Ferrari Dino ou qualquer carro desse relevante ali do final da década de 60, meados da década de 70, que você vai entender o que eu estou falando. Ao mesmo tempo, eles tinham esse design passional, mas existia uma disfuncionalidade grande em muita coisa. Algumas coisas na Ferrari não eram muito bem feitas, a parte elétrica, um negócio meio esquisito, algo que era vendido como artesanal e que por isso tinha essa licença poética de não ser tão bom, mas a realidade é que nem sempre a razão estava por trás daquilo que estava sendo aplicado nesses carros, em termos de conceito estético e conceito construtivo, né? E do outro lado a gente tem a escola alemã, da qual eu me identifico bastante, porque tem parte da minha origem, a origem alemã, mas isso se confunde também com o lance de ser miscigenado, porque tem português, né, tem o indígena, algumas coisas francês, tem algumas coisas que cruzam aí e que também me tornam um ser miscigenado e, portanto, muito mais próximo de um Puma do que de um Porsche ou de uma Ferrari, tá? Então, a escola alemã tem alguns problemas e algumas vantagens, né? Os problemas são o excesso de frieza naquilo que é feito. Então, você olha um Porsche 911, você olha o próprio Fusca, você olha vários projetos da Volkswagen, né, e da Porsche, e, bom, até da Mercedes, mas a Mercedes eu acho que é um caso à parte, e eles são, principalmente a Porsche, tá? Eles são espartanos demais, eles são frios demais, eles são objetivos demais, eles são destituídos de emoção, entende? E até por conta disso que os desavisados olham e falam assim, o Porsche é um carro que você pode usar no dia a dia, e de fato ele pode ser usado no dia a dia, mas é que hoje em dia ele se torna excessivamente pobre de estética, né? Ele se torna um carro empobrecido de estética mesmo. Isso você está dizendo que o Porsche 911 da década de 70 é um carro feio? Não, de jeito nenhum. Ele por dentro é um carro muito legal. Mas se a gente for ver o que acontece quando você se inspira excessivamente no Porsche e não tem recursos para implementar algo que seja muito semelhante ao que eles usavam, em termos de acabamento principalmente, você passa a ter um resultado que passa o sentimento de desleixo, tá? É essa palavra, desleixo. E é o que aconteceu com o Puma. O Puma bebe da fonte do Porsche, né, de uma forma, e eu tô falando de interior agora, não tô falando só da parte externa, né? Sim, existe uma inspiração da parte externa, mas eu acredito que a parte externa tenha sido muito mais inspirada nos carros italianos, tá, do que nos carros alemães. Então,
a gente tem tudo muito preto fosco, você tem tudo muito destituído de acabamentos mais nobres, como aço inox, o alumínio, enfim, você não tem praticamente cromados, né, dentro do carro. E isso se confunde com o conceito de esportividade da época, que era um conceito onde os carros de corrida realmente não tinham nada disso, principalmente por uma questão de peso, né, e também por uma questão de que simplesmente não precisava, né? No carro de corrida você não precisa ter acabamento nenhum muito primoroso, você precisa ter um carro leve e um carro que ande o máximo possível. Então qualquer acabamento desnecessariamente implementado, ele deve ser arrancado, né? Só que eu acho que a Puma confunde um pouco na época o conceito de um carro inspirado nas pistas, e de fato ele não só foi inspirado nas pistas, como ele foi desenvolvido nas pistas, isso é uma verdade, né? Entre na internet agora, procure pelo Puma Espartano, deve estar aparecendo uma foto dele aí, e você vai ver que ele era um híbrido entre o Puma Tubarão e o Puma Série 2, que é o meu carro, tá? E o meu carro foi desenvolvido em cima já dos Espartanos. Então ele tem soluções que tornam ele mais estável em curva, que tornam ele muito melhor em termos de arrefecimento de motor. A parte de visibilidade interna do carro, assim, eu nunca entrei num Tubarão, mas eu olhando eu consigo imaginar o quão ruim é de você ter visibilidade dentro do carro, tá? Principalmente porque eu praticamente não uso os espelhos, e eu uso muitas janelinhas, né? Então eu olho de lado mesmo para ver se tem um carro no ponto cego, alguma coisa assim, e imagino se essas janelinhas não estivessem lá, a desgraça que ia ser usar o carro no dia a dia. Então, mas voltando, eu derivei um pouquinho. Eu acho que a Puma confundiu um pouco o lance do carro ser inspirado nas pistas, né? Vamos fazer um carro de rua que foi inspirado num carro desenvolvido em cima de um carro de pista, né? E eles acabaram implementando um interior que era excessivamente esportivo para os conceitos da época, e isso não combinou com o preço do carro. Essa é a verdade. Você vê, por mais que um Porsche 911 seja espartano, ele tinha acabamentos, pequenos acabamentos de requinte que indicavam que ele era um carro caro, um carro bem cuidado do ponto de vista de design de interior. E eu tô pegando o mais espartano de todos para falar sobre isso, né? Então você tinha os equipamentos de painel com o centro dos ponteiros em um alumínio polido e tal. Você tinha coisas que faziam com que o carro passasse a ideia de que ele tinha aquele valor que ele custava, né? O próprio volante que vinha, enfim, o carro se pagava em termos de sensação, eu acredito, né, frente ao preço. E isso é muito importante porque o motorista vai ficar a maior parte do tempo atrás do volante, olhando para o painel, tá? E aí, voltando para o Puma, o Puma, ele é, como eu falei, miscigenado. Ele é um híbrido de conceitos da escola alemã com conceitos da escola italiana. E também, por que não, né, conceitos ali dos carros que vieram do Reino Unido, né? Jaguar, entre outros, né? Então, qualquer coisa que eu fosse fazer para esse interior, ele não seria algo copiado de carro nenhum. Ele teria que ser algo que mesclasse elementos de mais de uma escola.
né, de forma que casasse com um carro que já é um carro que, assim, as pessoas em geral olham e identificam logo de cara que é um Porsche, né? As pessoas em geral olham e falam assim, ah, isso é um Porsche, né? Uma criança, inclusive, durante o evento falou que parecia um Jaguar. Então, as estéticas estão lá, tá? E até uma criança consegue ver isso. Então, eu tinha que fazer essa mescla. E da onde eu tirei essa mescla, né? Eu sabia que tinha que ser preto fosco. O painel em si tinha que ser preto fosco. E ó, que grande novidade, o painel do Puma já era preto fosco. Sim, ele já era preto fosco, mas existem diferenças no formato dos bojos dos instrumentos. Tá? Para quem não sabe, o painel original do Puma ele era feito numa forma de metal e se injetava espuma PU. E essa espuma PU ela inchava dentro dessa forma e você tinha um painel pronto em literalmente, sei lá, 30 segundos, tá bom? Só que isso tinha um custo. O custo é que os ângulos entre o bojo e a superfície do painel, eles formam um ângulo duro. Eles não são arredondados. Eles não são como o painel do 350Z, como o painel do 240Z, como de outros carros que tem esse esquema de 3 instrumentos e existe uma curva suave, uma transição entre a superfície do painel e o rebaixo do instrumento. E eu fiz isso no meu molde, né? Então eu mudo eu mudo os ângulos literalmente para poder ter uma estética. Quando a luz bate, você não vê uma coisa dura. Ele reflete, né, o cromado que tem dentro e a luz que tem fora, e isso chama a atenção, isso salta aos olhos, tá? Então, o preto fosco que eu usei foi muito semelhante ao preto fosco original do carro, muito semelhante, tá? Mas não é exatamente igual. E eu tentei trazer um semibrilho e tal, mas fugindo muito do Black Piano, que eu acho que não ornaria tão bem nesse carro, tá? Nessa proposta. Até porque é um carro da década de 70, então o preto fosco ele tem que ser utilizado, ele é bom, o problema é o excesso dele, tá? Passando para os instrumentos eles foram inicialmente inspirados no Porsche 911, com uma grafia que tem um fundo preto, tá? Só que no caso desse carro, desses instrumentos, ele tem o preto, mas ele também tem um cinza mais claro, tá? Porque isso casa com o resto do conceito de cores desse carro, que é contraste de preto com branco. Ao mesmo tempo, eu não queria algo que fosse destituído de brilho. Eu precisava de alguma coisa que tivesse brilho. E uma das ideias que eu tive quando eu pensei esse painel foi: eu preciso direcionar o olhar sempre para o instrumento, tá? E não tem nada melhor para direcionar o olhar para o instrumento do que você colocar um aro delimitando bem aquele instrumento que tenha um brilho. Então, note que essa é a parte funcional, a parte estética, a parte de emoção da coisa vem justamente da escola italiana, que vamos colocar
Vamos colocar algo cromado aqui, algo para dar um glamour, algo para dar um requinte, né? Um sentimento de cuidado e de valor para aquilo. E aí sim tem mais cromado do que precisa ter, porque é para esbanjar cromado ali, né? Ali tem uma mescla de aço inox com alumínio, tá? Então você levanta o painel, né? Você torna o painel coisa bonita de se ver. Então eu acho que tudo isso, né, eu misturo aí esses conceitos da Porsche com a Ferrari, e que historicamente são inimigas, inclusive, né? E uso um elemento da Mercedes Gullwing, e não vou ficar parado só neste elemento da Mercedes Gullwing a 250, que é o volante, que na Gullwing vai para baixo e no meu carro sobe, né, vai para cima. E vocês estão vendo aí as fotos de todos os carros que eu falei, tá? Mais elementos da Gullwing vão entrar nesse carro. Então, voltando àquilo que eu tinha falado, a gente tem que se inspirar. A coisa para ser autoral, a coisa para ser uma criação, e aí sim a gente cria, tá? Não existe isso da gente não criar, a gente cria. Só que a criação ela tem que ser inspirada em algo. Quando ela é copiada, a gente terrivelmente vai incorrer num erro de falta de personalidade e de muitas vezes falta de bom senso ao escolher as estéticas para aplicação em determinados carros, enfim. Tá? E pelo que eu pude ver até o presente momento, foram escolhas felizes. Eu tive muitas pessoas lá no encontro que gostaram, e tem muita gente também no Clube do Puma, pessoas puristas inclusive, que também gostaram do projeto. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa explicação de como eu cheguei nesse painel. Se gostou, dá aquele like. Se gostou mais ainda, não está inscrito no canal, se inscreva e compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo. Falou.